quando você começa a tocar nessas questões muito importantes, eu estou sempre pensando aqui como é que isso se torna politicamente palatável, né? Por exemplo, seria uma ideia criar uma espécie de o salário mínimo hoje que indexa todas essas questões de governo que você bem mencionou e que inviabiliza o orçamento da nação, a gente criar uma espécie de URV para congelar salário mínimo, ou seja, só corrigir com a inflação e aí parar essa trajetória e aí liberar o salário mínimo para quem quiser depois aumentar o salário mínimo que faça, mas criar uma espécie de URV mínima aí para poder congelar essas despesas e evitar que essa aceleração da indexação acabe inviabilizando o país? Eu acho que essa questão é muito importante, né? Nós não podemos ter mecanismos automáticos, né? Que determinam o crescimento inevitável do gasto, independente de qualquer outra circunstância, né? Esse é o problema fundamental, né? O gasto tem que estar associado ao crescimento da receita. Por outro lado, os impostos no Brasil já são, para o nosso nível de renda per capita, muito altos, né? Portanto, a gente precisa ter um processo de racionalização dos gastos, né? E temos que trabalhar nessa área fundamental, né? Toda essa questão da reforma administrativa, né? Não tanto porque nós temos muitos funcionários públicos, né? Por exemplo, na área de segurança faltam funcionários, né? Na área de saúde vão faltar funcionários, né? Talvez vão sobrar na área de educação, né? Porque, enfim, não vai ter crianças para serem educadas mais a partir da próxima década, né? Então, todo esse processo a gente precisa ter flexibilização do processo orçamentário, né? E precisa ter alguém com essa capacidade de visão, né? Não se trata de prejudicar ninguém, né? Trata-se apenas de realocar recursos dentro do orçamento na direção em que o país precisa, né? Você tocou num ponto muito importante, que é a formação do capital humano, a educação, né? Todos esses países que fizeram essa transformação fizeram um investimento pesado em educação. O Brasil está muito atrás, nós gastamos muito, mas infelizmente a qualidade do aprendizado das crianças e dos jovens no Brasil é baixíssima, como atestam todos esses exames de mensuração, como é o caso do PISA. O que nós temos de fazer para recuperar essa qualidade da educação e fazer com que a melhoria do capital humano se traduza em produtividade? Olha, eu acho que aí a questão é complexa, né? Porque começa no berço, né? Você vê, a primeira coisa que a gente tem que cuidar quando pensa em educação é na pré-educação, né? Naqueles anos em que o cérebro se forma de 1 a 5 anos, né? E que a gente tem que ter mecanismos que garantam que as crianças estejam se ganhando as habilidades necessárias para entrar na escola, né? E isso a gente não faz quase nada, não. Heckman já deixou isso muito claro, né? Não adianta você querer pegar uma pessoa lá na frente, né? Quando a capacidade intelectual dela não foi desenvolvida previamente, né? E depois, né, tem toda essa questão no ensino médio, né? Essa pressão burocrática, essa pressão corporativa, né? Que impede que a gente tenha uma concentração do ensino médio naquilo que realmente importa, né? Para o mercado de trabalho, né? Que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, entendeu? E pensar nisso em formação de nível técnico muito mais forte do que apenas o sistema S, né? Nos propicia atualmente, né? E as universidades também, né? As universidades viraram um campo de batalha ideológico, né? Deixando de ser um processo de formação de pessoas, de lideranças, né? Intelectuais, políticas e sociais no país.
Baixo, você tocou nessa questão do orçamento e eu queria perguntar, você é a favor de um orçamento impositivo? Ou nós criamos mecanismos como spending review, revisão de gasto, para que nós possamos ter um orçamento de verdade no país e não essa peça de ficção que é hoje? Eu sou a favor, mas desde que haja uma total desvinculação de receitas, né? Para o qual a gente possa definir, né? A cada ciclo, né? Digamos, a cada, sei lá, 8 anos, né? Se for o caso, né? 5 anos, 10 anos, não sei, né? Nós precisamos ter um orçamento plurianual, né? Mas dado esse orçamento plurianual flexível, de acordo com as necessidades do país, que ele seja impositivo, tudo bem, não é? É assim que é nos Estados Unidos. Como nós podemos fazer essa mudança num orçamento hoje totalmente de ficção? Hoje não é, porque o que tira do orçamento tem mais... mas as pessoas parecem não entender que essa mudança da regra do orçamento é fundamental para que nós saibamos como é que nós estamos alocando os recursos e, principalmente, fechar programas que não funcionam. Porque nós, no Brasil, temos esse grande problema, né? Muitos problemas, nós continuamos a regar programas que não funcionam. É possível trazer essa racionalidade sem esbarrar em grande resistência política? Bom, eu acho que no próximo governo, Felipe, vai ficar claro, né, que ou nós enfrentamos os lobbies, né, dentro e fora do governo, né, ou não vai haver governo, sabe? É um pouco como a questão da inflação, sabe? Enquanto ela não virou uma hiperinflação, entendeu? A gente não conseguiu juntar as forças políticas necessárias, né? Com as lideranças apropriadas, né, que houve naquele período, com Fernando Henrique Cardoso, né, para lidar com o problema, né? Então nós estamos agora, eu acho que a partir de 2027 vai ficar muito claro, né? O governo vai estar totalmente paralisado, incapaz de fazer políticas públicas, né? Ou nós mudamos ou esse país afunda.